Muito boa noite a todos e a todas. É um prazer estar com vocês aqui. Hoje a gente veio falar de emoções. Estamos bem introduzidos no tema pelo coral. Acho que realmente a evocação do Dia das Mães é um momento interessante para falar de emoções também, porque na famigerada guerra dos sexos, em que os homens competem com as mulheres para ver quem são os melhores seres da criação, infantilmente, é claro que as mulheres têm muita coisa para aprender com os homens, é claro que os homens têm muita coisa para aprender com as mulheres. Nessa segunda hipótese, a questão das emoções é um destaque, porque é visível, é claro, como as mulheres lidam melhor com as emoções. E esse é um fenômeno da máxima importância, porque se você comparar o ser humano com uma panela de pressão, onde essa pressão foi as emoções, quando a gente não trabalha bem com as emoções, é como ter a panela de pressão com a válvula entupida. Quando a gente trabalha bem com as emoções, ela está bem limpinha, ela flui. E uma panela de pressão com a válvula entupida, ela deixa de ser uma utilidade doméstica para ser uma bomba. E é muito interessante você ver como o homem tem explodido na sociedade. A gente ignora essas questões porque o homem não pede ajuda e a gente não presta atenção para as questões tipicamente masculinas, mas o homem tem explodido. Que dado mais relevante do que pensar que a cada 10 pessoas que são encarceradas, 9 são homens. Não é pouco. 90% da população carcerária, infanto-juvenil inclusive, é masculina. 75% dos garotos problema em escola, dos drogaditos, dos suicidas, as brigas de torcida. Quantas mulheres programam pela internet que vão se pegar no metrô de São Paulo? E exatamente por trabalhar mal as emoções. A emoção é um tema da máxima importância, que a gente preste atenção para eles. É como se fosse um vidro, como se nós fôssemos um vidro através do qual passe a luz de Deus. E as emoções, elas podem dar um colorido para as nossas vidas, nesse vidro, ou podem ser tanta sujeira, mas tanta sujeira, que a luz praticamente não passe por eles. Vamos hoje pensar sobre alguns dos princípios mais importantes da vida e de como essa luz, como as nossas emoções acabam sujando esses princípios e complicando as nossas vidas. Por exemplo, um princípio da vida da gente é o princípio de justiça. Não sei se vocês já perceberam isso, mas nós somos movidos à justiça. É um princípio muito forte na vida da gente, desde pequeno, Não sei se vocês tinham esse problema, mas na hora que tinha bife para comer, sempre tinha um bife maior que o outro, porque não tinha jeito. E geralmente saía entre os irmãos o quê? Briga, disputa, porque não é justo ele ficar com um bife maior que o meu. Não é verdade? A gente já brigava desde muito cedo. A justiça é uma ansiedade do ser. Mas quando ela passa pelo vidro, e esse vidro está contaminado, principalmente a grande contágio, grande sujeira das emoções é o orgulho, é a vaidade, é o egoísmo, aí a justiça toma ares de vingança. Quase todos os vingadores, eu acho que todos os vingadores que já tiveram na história da humanidade, que existem hoje no mundo, e são muitos, eles dizem fazer sua ação por causa em nome da
justiça, vou fazer justiça com as próprias mãos. E mesmo quando ele não sabe formular isso, no caso do crime passional fica claro: se eu fui traído, eu vou fazer justiça com as próprias mãos. Mas mesmo no caso em que essa justiça não é tão clara para o agente, para a pessoa que está fazendo, ela está embutida naqueles sentimentos, porque ele se sentiu menosprezado, diminuído na sua infância, na sua vida, os seus sonhos foram, na visão dele, boicotados injustamente, e ele depois leva a ideia da justiça. O consumismo fala: as pessoas são mais de acordo com as coisas que eles possuem. Aí eu não tenho dinheiro, não consigo possuir a minha vida, a minha família, minhas possibilidades não foram possíveis. Eu pego um revólver, coloco na cabeça da pessoa e falo assim: quem não é poderoso? Quem não existe agora? E as coisas vão se complicando porque a ideia da justiça vai sendo distorcida pela vingança. Não é à toa que no mundo espiritual os romances são unânimes em dizer que as hordas da escuridão que trabalham com a obsessão junto aos encarnados, eles são chamados de justiceiros. Eles se aglutinam em torno de projetos de vingança. Essa ideia move multidões. O próprio Estado Islâmico, esse que decapita pessoas, que explode pessoas na Europa, no Oriente, eles deixam claro que eles são uma ação de resposta às cruzadas. E é muito interessante, porque a lógica é a mesma. Na época das cruzadas, o Papa falava que quem morresse em nome de Deus ia para o paraíso. E agora o que os mulás falam, os líderes religiosos dos muçulmanos, falam exatamente isso: que quem se explodir em nome de Deus vai para o paraíso. A mesma lógica, só que antes ia para o paraíso matar muçulmano, agora vai para o paraíso matar cristão. É a única diferença. E eles deixam claro que estão se vingando em nome de Deus. Não é lindo isso? A vingança é um poderoso impulsionador das ações humanas. Os relatos espirituais falam de espíritos que já estão há séculos em projetos de vingança, fixados. Porque, vocês não se enganem, o obsessor, com o pincel para pintar a parede, antes de tudo, pinta a si mesmo. O obsessor, antes de obcecar uma pessoa, ele obceca a si mesmo. Ele adquire uma ideia fixa, que a única coisa que faz sentido na vida é eu destruir, eu atacar, eu atingir o outro. E isso é uma auto-obsessão. Toda obsessão a alguém pressupõe uma auto-obsessão. Ele pensa que está fazendo mal para o outro, mas está fazendo um mal para si mesmo. São interessantes aquelas ideias que falam que a vingança é um veneno que você toma e espera que o outro morra. Ou uma pedra incandescente que você toma na sua mão para acertar em alguém. Acertar é uma possibilidade, queimar sua mão é uma certeza. Outra ideia muito forte que move toda a humanidade, cujo logotipo é o logotipo mais forte que existe no mundo, é a ideia do amor. Puxa vida, que ideia mais generosa a ideia do amor. Mas pergunta a filósofa Marisa Monte: o que a gente não faz por amor? Né? Em nome do amor, quanta bobagem já se fez, quanta coisa terrível já se fez em nome do amor. Bate-se principalmente em mulheres por causa de amor. Eu estou batendo em você porque eu te amo. Né? As mulheres geralmente riem, protestam nessas situações. Quando a gente vai falar que os pais de ambos os sexos batem nos filhos por amor, aí nem sempre há os mesmos protestos, porque nós geralmente não temos muitas crianças no recinto que não estão prontas a protestar. Mas como as mulheres estão geralmente prontas a protestar, é mais fácil você protestar, né? O que justifica uma mulher apanhar? Queimar o feijão, manchar a roupa colorida, não é um bom motivo para bater uma mulher? Que mais? Qual é o motivo que justifica bater uma mulher? Nenhum.
Mas se a gente abrir um debate, qual o motivo que justifica bater numa criança, vai dar debate, vai ou não vai? Ah, não, as crianças são impossíveis hoje em dia. Não é verdade? É que geralmente a gente, né, fala mal de quem não está na roda. Isso é moral de conveniência. Então o amor vem sendo muito distorcido. Os juízes, eu trabalho no judiciário, os juízes têm claro que o crime passional é o crime mais democrático que existe. Atinge pessoas de todas as escolaridades, todas as faixas de renda, todas as faixas etárias. Movido pela emoção e justificado pelo amor, a gente faz as maiores barbaridades. Se uma pessoa entrar na sua casa armada, ameaçar roubar as coisas, você geralmente consegue se controlar. Se começar a ameaçar suas filhas, seu marido, até o cachorro, né? Às vezes o cachorro está em ordem mais acima, mas no geral, mexeu com alguém, mexeu com meu filho, o que eu sou capaz de fazer? Você é capaz de se desconhecer. Você pega um pedaço de pau que está no chão e às vezes as pessoas têm que te arrancar de cima da outra pessoa. Mas, meu amigo, já está dominado, já foi, já morreu. Às vezes a pessoa continua batendo. Amor. Honra. Honra é uma palavra muito bonita para se matar também. Foi em nome dela que as pessoas instituíram o duelo. Todos os homens éramos ensinados, não se engane, éramos mesmo, né? Já tivemos lá no século, né? Não foi só o Raul Seixas que nasceu há 10 mil anos atrás, não. Nós nascemos, eu sei que não parece, né? Nós estamos bem conservados, mas nós nascemos há 10 mil anos atrás. E em nome da honra já matamos muita gente. Os homens eram treinados desde a adolescência a manusear o florete, a espada, a pistola. Porque se saísse na rua e alguém se sentisse ofendido por uma coisa que você fez, você era chamado a um duelo. Se você fosse ofendido, você deveria, a atitude de um cavaleiro, chamar a um duelo, onde você teria duas opções. Vamos lá, pensem aí. Você prefere assassinar ou ser assassinado hoje? Imagina um garçom oferecer: o senhor pretende ser um assassino hoje? Hoje é tarde? Ou o senhor pretende ser assassinado? É fácil de decidir? Numa fração de segundo. Se você pensasse dois, já tem uma bala na testa. Honra, amor, justiça. O que um sentimento distorcido não consegue produzir e corromper? Fé. Fé é outro princípio fundamental das nossas vidas, mas a fé ela sempre tem sido confundida com projetos de poder. Hoje existe uma bancada evangélica no Congresso, que logo logo terá o presidente da República. Cunha. A gente não pode falar de política, não pode falar que é o Cunha, porque senão está falando de política, que é o Cunha. Logo logo o presidente Temer vai ser chamado a falar nas Nações Unidas e vai presidir o Brasil, o presidente da Câmara. Então, os projetos políticos sempre foram confundidos com projetos de poder. Há muito tempo, papas e sacerdotes batizaram armas, canhões, fragatas, tanques de guerra o tempo todo. O projeto de hegemonia da religião e do cristianismo, ele é muito claro, muito forte. Chegou-se a ter um exército em nome de Deus, na companhia de Jesus. E isso, até hoje, ele é muito presente no dia a dia das religiões, tanto é que existe uma luta de mercado, praticamente, para ver quem consegue mais pessoas. E isso acaba tornando tudo muito superficial, como numa eleição. Você vota em quem vota por quê? Quem sabe por que vota nas pessoas?
Voto porque me indicaram. Voto porque foi o primeiro papel que eu encontrei na rua quando saí para votar. E os motivos mais nobres são elencados pelas pessoas. E a gente acaba escolhendo as religiões por conveniência e por inércia. Por que você é católico? Porque minha família toda é católica, né? É síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não muda. Você não sabe por que está fazendo as coisas. Mas a proposta aqui de quem vem para uma casa espírita é da fé raciocinada. E a gente deve usar a fé raciocinada para tentar limpar o vidro, para tentar entender os seus sentimentos. Que sentimentos são esses que conseguem deturpar a justiça, o amor, a fé? A caridade é deturpada pelos sentimentos. Caridade hoje, se fosse fazer uma primeira ideia que surge na cabeça das pessoas, o que é caridade? O que é caridade? O que é caridade? Ia sair o quê? Cesta básica. Caridade é cesta básica. Quando eles traduzem no Evangelho, eles não dão esse significado. Caridade no Evangelho é sinônimo de amor. Lá em Paulo, capítulo 13, talvez o poema evangélico mais lindo, fala: ainda que eu tivesse a língua dos anjos, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. Mas algumas traduções falam: se eu não tivesse amor, eu nada seria. Porque o amor, tudo cede, tudo... Caridade e amor. Deus é caridade. Tem traduções bíblicas que falam Deus é caridade, outras falam Deus é amor. Mas aquilo deu nisso. Como é que caridade, que era amor, acabou se transformando em cesta básica? Como é que isso acontece? Nós conseguimos dar a nossa cor, o nosso colorido, e o colorido humano não é digno, ele escurece, ele acaba, ele torna opaca a luz até que ele apaga a luz. O verdadeiro cristianismo precisa ser resgatado para dar a cor da vida da gente. Bom, mas então, como é que a gente pode entender isso melhor? Só para dar uma analisada inicial num processo que ele é para a gente rever muito, estudar muito e depurar muito, limpar os nossos vidros mesmo. Justiça. O que será justiça se a justiça não for feita pelas próprias mãos? Ou vocês acreditam na justiça hoje? Eu trabalho na justiça, hein? Olha o que vocês estão falando. Vocês acreditam que as pessoas ruins são realmente punidas? Não. Então, se não acontece a justiça pelo Estado, quem vai fazer justiça? Vamos lutar pelo armamento, para todo mundo poder ter arma, e aí tudo vai ficar melhor na sociedade. Vocês não acham? Vai, com certeza vai. Com certeza. Me sei depois. Pois é, eu também não acredito nisso. Mas como é que você vai acreditar e resgatar a justiça pura se não for nem pelas autoridades e nem pelas nossas mãos? Como é que vai acontecer isso? Mas Deus vai fazer o quê? Essa justiça divina é o quê? Eu já sei, eu lembrei agora, estava esquecendo. Justiça divina é a pessoa que cometeu um grande erro, vai arder no azeite quente por toda a eternidade. Ou, na melhor das hipóteses, sentar numa nuvenzinho e ouvir blém, blém, blém de anjo por toda a eternidade. Você gosta de harpa? Por toda... Não, gente, não é 5 anos ouvindo harpa. Não é 15 anos ouvindo harpa. Essa é a melhor alternativa que você tem. Onde está a justiça? Se nem a justiça de Deus não funciona, não é boa. Onde está a justiça de Deus? Onde está a justiça de Deus que pode fazer uma mãe estar no céu e o seu filho está no inferno e ela não poder fazer nada? E ela no céu vai estar feliz e o seu filho no inferno. Você vai estar feliz com o seu filho no inferno? É claro que não. É claro que essa é uma justiça humana projetada para Deus. É lógico que essa não é justiça de Deus. E é lógico que essa justiça é uma injustiça.
A única justiça que a gente pode resgatar da vida, da história, da ação de Deus, é a justiça das vidas sucessivas. Porque não há como você aceitar pessoas que fazem coisas erradas e não são punidas. Não dá um sentimento de injustiça? Jornal Nacional, Senador, Petrobras. Não dá um sentimento de que as pessoas fazem coisa errada e não acontece nada com elas? E também a outra injustiça, crianças que não erraram nada na vida, 2 anos de idade, foram estupradas, assassinadas, maltratadas. Crianças na África que passam fome desde antes de nascer, no útero da mãe já passam fome. Onde está a justiça de Deus? Onde? Isso não indigna vocês? Se isso não indignar uma pessoa, acho que não tem mais nada dentro dela. A gente até não está almoçando, porque essas reportagens de fome na África passam na hora do almoço, né? Só tem um meio de você juntar essas duas pontas. O mesmo ser que passou uma vida toda sem ser punido pelos seus erros, pode nascer e na primeira infância já ter uma consequência. Um estuprador que estuprou dezenas de pessoas pode nascer e já ser estuprado desde criança. E você vai falar, onde estava Deus? Deus está ali, gente. Deus está presente. Uma pessoa que usou e abusou e produzia um grande fazendeiro que jogou alimento fora porque não tinha preço. Tem gente que faz isso? Tem gente que faz isso. Tem gente que joga fora dinheiro, joga fora alimento porque alimento é dinheiro. Se ele passar fome, se ele for chamado à caridade, se ele for chamado à solidariedade, à filantropia, à fraternidade e não atender, se ele for chamado pelo amor e não atender, reiteradas vezes, só sobra para Deus a alternativa da dor. E aí ele vai ser colocado na carne, pela reencarnação, na posição que ele devia ter feito pelo Espírito. Pelo Espírito ele deveria ter se colocado no lugar do outro, deveria ter compaixão e se colocar no lugar do outro. Mas ele fez isso? Nem todos nós fazemos. E aí o judeu e o palestino, o rico e o pobre, o branco e o negro, e assim por diante, o homem e a mulher, o machão que oprimiu mulher por várias encarnações, ele pode nascer mulher. Uma grande punição, né? É ou não é? Tem gente, tem mulher que acha. O assistente social trabalha bastante com mulher. Tem mulher que acha que nascer mulher é uma punição. Então nós temos toda uma limpeza a ser feita. Você acha que a tua vida está limpa porque você faz faxina uma vez por semana? Quem faz a faxina espiritual da tua casa? Gente, fala alguma coisa. Quem faz a faxina espiritual da tua casa? Porque a gente sai pra rua e volta com sentimentos de inveja. Eu sei que na vida de vocês não tem isso, mas vamos supor. A gente vai pro trabalho e tem pessoas que trazem inveja para dentro de casa, trazem violência, trazem perversidade, trazem rancor, trazem culpa. E aí todo mundo trazendo, voltando para casa com o pé sujo. Como é que fica a casa? Suja. Quem está fazendo faxina espiritual na sua casa? Evangelho. Para quem faz, né? Porque não adianta colocar num pedestal como esse, aquela Bíblia bonita, com dourado, né? Dourado, bem bacana, sempre aberta na mesma página, você não sabe por quê. E tá lá, e aquilo vai ser como um amuleto que vai limpar espiritualmente a tua casa. Será que é assim que funciona? Ah, mas se tiver um quadro da Santa Ceia na cozinha, seus problemas se acabaram. O que é faxina espiritual, gente? Fazer oração. Eu faço oração todo dia, mas você sabe pelo menos o que fala?
Se for que nem hino nacional, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante. O que eu falei? Nós estamos repetindo desde criança e não sabemos. Estamos repetindo o Pai Nosso desde criança e não sabemos. Tanto é que a gente pede as coisas, depois para fechar, para dar força para o pedido, a gente faz o Pai Nosso, que fala assim: seja feita a vossa vontade, assim. Depois de pedir tanto, depois de você pedir tanto para Deus, falar tudo que é bom para você, você fala assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente está pensando no que está fazendo? Se a gente não pensa que está fazendo oração limpa, não existe palavra mágica. Desculpe os adeptos de Harry Potter, não existem palavras mágicas. A palavra só tem poder quando ela mobiliza o teu sentimento, quando ela mobiliza o teu pensamento, quando ela eleva o teu padrão mental. Aí é diferente. Aí pode ser Deus me ajude, pode ser me ajude, pode ser Deus. Se você, quando pensa em Deus, você pensa numa luz, que aquela luz te aquece, te acolhe. Se você pensa em Jesus e isso ilumina a tua vida, não adianta ir para o Santo Espírito cantar: entra na minha casa, entra na minha... Gente, ele não abre, ele não arromba a porta. Jesus precisa que você abra a porta para ele, senão não adianta cantar. E como é que a gente abre a porta para ele? Com os sentimentos que a gente tem. Mas Maurício, você até agora falou que os sentimentos estão sujos, que não deixam passar a luz. É isso, Jesus é a luz das nossas vidas. E ele não entra na nossa casa porque ele não arromba a porta, e ele não entra na nossa casa porque o vidro está sujo e a luz não passa. Nós precisamos fazer faxina das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Tem um livro psicografado muito interessante, Irmãs do Fogo, que fala escutando os sentimentos. Por quê? Porque nessa de se melhorar, sabe o que a humanidade tem feito? Negar tendências, negar pulsões, negar sentimentos. Ah, não, o sexo é coisa do demônio. Então os sacerdotes fazem votos de castidade. Pronto, eles já estão mais puros. Então, sacristia, pedofilia, dinheiro. Dinheiro é o mal da humanidade. Aí os sacerdotes, só aqueles de hierarquia mais baixa, viu, gente? Só que daí eles fazem voto de pobreza. Os bispos, os papas fazem voto de riqueza, né? Deixa pra lá. Bom, e a gente vai distorcendo essas ideias como se fugir do mundo fosse o que nos sanasse a vida. Fugir do mundo, fugir do sexo, fugir do dinheiro. Ora, meu Deus do céu, Deus falou, segundo a Bíblia, crescer e multiplicar. Será que o sexo é tão ruim assim? Deus permitiu que organizasse as sociedades através do dinheiro. A gente acumula dinheiro, tem o dinheiro. O dinheiro é o problema? O dinheiro é neutro, é como uma faca. Na tua cozinha tem faca? Na casa do assassino também tem faca. Às vezes a mesma faca. O que um faz e o que o outro faz é de acordo com o uso que faz a faca. Não são as coisas em si. As drogas são medicamentos, está em discussão, aí se libera maconha para uma série de usos medicinais. Nós precisamos pensar que sentimentos têm direcionado as nossas vidas, como é que estão os nossos sentimentos. Ao invés de negar, ao invés de brigar, ao invés de nos podar nas nossas pulsões, nas nossas necessidades, nos nossos sentimentos, a gente, segundo Irmãs do Fogo, o Espírito, nesse livro, ela fala que a gente deve escutar os nossos sentimentos, aprender a nos observar, não brigar, não lutar, não bater nas costas, não se punir por ter um sentimento assim ou assado. Eu tenho desejos sexuais, sou casado e tenho desejos sexuais. Negar isso, né? Brad Pitt está aí para isso, né? Eu sei que as mulheres não têm esse tipo de... é só uma coisa masculina, né? Mas
Nós precisamos assumir o nosso lado, assumir as nossas tendências, assumir as nossas questões e assistir como é que isso funciona, quais são os meus pontos fracos, em que situações eu me desconheço e eu me mobilizo e eu cometo absurdos. O que mexe com você? Quais são os seus pontos fracos? Se você não souber que nenhum carro que puxa para a direita, eu empresto para você, não falo que puxa para a direita, você sai rasgando e para no primeiro poste. Porque nosso carro é distorcido, nosso carro puxa de um lado para o outro. E quem não conhecer isso, bate o carro. E nós temos batido o carro uns nos outros sucessivamente, porque a gente se desconhece. Nós precisamos ser apresentados a um ser muito importante das nossas vidas, o ser mais importante das nossas vidas depois de Deus. Ele está num quadro na sua casa. Esse ser mais importante, um quadro bonito, um quadro geralmente grande, brilhante, chamado espelho. Conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos nos dedicar a assistir a nós mesmos, a escutar a nós mesmos. Essa é uma tarefa que pode parecer estranha para vocês. Não basta ser ator da vida, você precisa ser ator e diretor. O diretor precisa perguntar para o ator: está indo mal, está indo bem, o que você está pensando, reveja o que você está sentindo, você não está transmitindo nada para fazer a novela, para fazer os filmes. Nós precisamos escutar os nossos sentimentos. Por que você está tão irritado? Por que tanta gente tenta te perturbar, mas só aquela fulaninha consegue? Só aquele chato daquele seu colega, quase que saiu, é que consegue te tirar do sério. Por que algumas situações e pessoas te tiram do sério? Por que você, ao ser tirado do sério, você parte para a briga, você reage, você vai para a violência? Não! Aquele é um momento precioso, deveria tocar trombeta, deveria fazer festa. Eu sempre brinco que a gente deveria, daqui a algum tempo, com mais maturidade espiritual, a gente vai entrar na casa de uma pessoa, vai estar em festa. Nós estamos festejando o quê? Uma desilusão. Como é que é? Não, é porque até agora eu vivi iludido que a felicidade de uma mulher ia ser encontrar um príncipe encantado. Finalmente eu consegui perceber que a minha felicidade está na minha mão. Eu me libertei dessa ideia de que eu só vou ser feliz quando encontrar um homem bom, uma mulher boa, um presidente da república bom. Tem muita gente que acha isso. O problema do Brasil vai ser resolvido quando encontrar um presidente da república bom. Francisco de Assis não quis poder. Chico Xavier não foi presidente da FEB. Tem gente que fala assim: como é que é? Chico Xavier não foi presidente da FEB. Gandhi fez um movimento de libertação tremendo. Quando acabou a libertação da Índia, falaram assim: você quer presidente, ministro, primeiro-ministro, o que você quiser ter. E ele falou: nada. As grandes almas não querem o poder e a gente continua achando que o Brasil só vai resolver com a grande alma. Só varia quem você acha que é o melhor, quem o outro acha que é o melhor. E a gente briga por isso, se xinga no Facebook por isso. A nossa libertação, a nossa purificação certamente não está aí. Nós precisamos encontrar a maneira de limpar os nossos corações e de limpar os nossos sentimentos. Nós temos um modelo. Allan Kardec perguntou para os espíritos: quem Deus, a vida, colocou para servir de nosso modelo e guia? É Jesus. 2000 anos nós estamos com o mesmo modelo. Sabe costureira? Põe o modelo em cima do tecido e leva 2000 anos para cortar esse tecido. Meio lentinha você, né? Você já cozinhou uma vez? Põe uma receita e leva 2000 anos para conseguir fazer aquela receita de bolo? Nós estamos há 2000 anos com o mesmo modelo na frente. Só reencarnou quem não aprendeu a seguir. Mas eu sou seguidor de Jesus. Até a página meio. Não é nem até a página 2. Humildade, simplicidade.
nós continuamos ouvindo o Evangelho de Jesus, mas a gente continua não percebendo, fazendo cristianismo de conveniência, cristianismo de IBGE. Qual a sua religião? Eu sou cristão. Mas seguir de verdade, Jesus ainda está esperando. E nunca Ele esperou tanto por nós. No livro Maria de Nazaré, e na pessoa de Maria a gente relembra a fonte de inspiração de todas as mães, fala do final de vida de Maria, quando ela morava nos arredores de Éfeso, com João, aquele garoto que na morte de Jesus, Jesus falou: filho, eis a tua mãe, mãe, eis o teu filho. Ali deve ter sido instituído a adoção. O João foi filho adotivo de Maria, e ele assumiu isso e ficou até o fim. E lá Maria recebia, junto com João, mas principalmente Maria, recebia uma longa fila de necessitados. Eles eram necessitados de quê? Cesta básica, é claro. Não, eles iam lá para ouvir, para se aproximar de Maria, como criancinhas que levam o seu pratinho de plástico na merenda escolar, na fila da merenda. Eles iam lá para se aproximar de Maria. E eles ouviam invariavelmente, entre outras orientações, a mesma orientação. Chico Xavier, no momento de máximo desespero, pediu para Emmanuel: me traz uma palavra de Maria. E ele gostou tanto dessa palavra, foi tão importante para ele, que ele mandou esculpir uma plaquetinha e colocou no quarto dele. Se você for lá até o Museu de Chico Xavier, a casa de Chico Xavier, você vai ver a mesma plaquinha, porque o quarto de Chico permaneceu intacto. E é com essa palavra que Maria consolava todas as pessoas, tirava esse orgulho, essa vaidade, essa pena de si mesmo, essa revolta que suja o nosso vidro, que faz com que os nossos sentimentos subvertam todos os grandes princípios da humanidade. A autocompaixão, a pena de si mesmo, a revolta, o orgulho, a vaidade. Ela falava simplesmente assim. Depois da pessoa falar muito dos seus problemas, ela falava simplesmente: isso também passa. Chico Xavier falava assim: nos meus momentos de sucesso, quando todo mundo estava falando que eu era maravilhoso, eu lia a mesma plaquinha e falava para mim mesmo o quê? Isso também passa. Isso também passa. Isso também vai passar. Não se deixe dominar pelos aparentes sucessos da vida. Não se deixe não se deixe deprimir pelas dificuldades. Elas foram plantadas, elas foram planejadas por Deus através dos seus propósitos. Não se deixe dominar pela pena de si mesmo. Puxa, tanta gente ruim, eu vou toda quarta-feira, toda terça-feira lá no Semente, ouço palestra, tomo um passe. Por que as coisas ruins acontecem comigo? Nada de ruim acontece nas nossas vidas. São só lições. E isso que você pensa que é terrível que você está passando agora, ouça, com a sua mãozinha junta na fila, já escuro naquele dia, lá na frente uma luz que não tem origem, que não se sabe de onde vem, iluminando aquela mulher bondosa, aquela mulher que é toda amor, que foi simbolizada na tua vida pela tua mãe, pela tua avó, por um grande amor também, dizendo nesse momento para você, preenchendo a tua mãozinha, preenchendo o teu coração de consolação: isso também passa. Obrigado, gente.